Bom, hoje também tem o quadro Transplante Capilar e Medicina e nós vamos falar de calvície masculina, a alopécia androgenética, também conhecida como calvície masculina ou careca. É a maior causa da perda dos cabelos nos homens. A incidência dessa doença é determinada, entre outros fatores, por influências genéticas. E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui ao vivo no estúdio o médico dermatologista e especialista em calvície, Dr. Gustavo Martins. Doutor Gustavo, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Um bom dia. Quais são as primeiras áreas que os cabelos caem e como é a progressão da calvície nos homens? Nós temos umas imagens aqui. Eu gostaria que você explicasse para o pessoal de casa essa progressão da calvície. Bom dia, Gabriela. Bom dia a todos de casa. Bom, inicialmente no homem há uma perda da parte anterior e com a progressão há uma perda da parte posterior que a gente chama de coroa. Nesse grau, nós chamamos de terceiro grau de calvície de Norwood-Hamilton, que foi a classificação de quem descreveu. Posteriormente, há uma piora, uma perda maior, e o paciente ele vai ficando somente com a área posterior da cabeça, que é a parte doadora permanente, na qual nós extraímos os cabelos. Ou seja, a calvície ela começa localizada na frente e na coroa, e depois ela vai emendando com o restante da cabeça, é isso? Exatamente, exatamente. Ok. E é dessa forma, então, olha só, nós temos a sequência aqui nas imagens, começa como o Dr. Gustavo disse agora há pouco, aqui pela frente da cabeça, em seguida na coroa, e no final a gente percebe quando essa última linha aqui das imagens, ó, que a calvície já tomou conta de toda a parte superior, restando cabelo apenas nas partes laterais, aqui bem perto à orelha, não é isso, doutor Gustavo? Exatamente. Há alguns pacientes que começam na parte de trás da cabeça e permanecem com aquele tupete, né? Mas, via de regra, a perda ela é progressiva, restando cabelos apenas na parte lateral e na parte posterior da cabeça. E aí, vamos dizer, perde toda a parte anterior e posterior. E quanto tempo se tem entre o começo e o final dessa situação, dessa progressão? Variável. É muito variável de pessoa para pessoa. Há pacientes que dizem que há uma progressão muito rápida, em torno de 3, 4 anos ele era cabeludo e perdeu bastante cabelo. Ficou careca. E há outros pacientes que demoram 20 anos para perder os cabelos. Tá certo. Vamos sentar, doutor Gustavo, para a gente continuar a nossa conversa? A área doadora do transplante de cabelos vem de qual local do corpo? De onde o senhor retira os cabelos para fazer o transplante? Gabriela, essa é uma pergunta muito importante. Todo calvo, ele tem cabelo na parte posterior da cabeça, a não ser que ele raspe. Por quê? Porque esse cabelo ele não sofre o processo de calvície. Então, essa é a que nós chamamos de área doadora. Hoje, nós temos uma modalidade chamada Body Hair Transplant, na qual nós tiramos cabelos também dos pelos corporais. Sejam eles barba, tórax, onde tiver pelos. Nós temos imagens aí, inclusive, olha, imagens da barba e também da região do tórax. Ou seja, esses locais também podem servir de pontos de apoio para a retirada de pelos que serão transplantados na cabeça. Exatamente, Gabriela. Você pode perceber que a primeira foto, nós temos um paciente que tem bastante cabelo na parte de trás da cabeça, mas na coroa ele não tem cabelos. Então, nós fazemos uma redistribuição dos fios de maneira que possa cobrir aquela área. Há um paciente de baixo, ele não tem quase cabelo nenhum, nem na frente e nem atrás. Então, nós temos que fazer esse processo também. Em alguns casos, o paciente ele não tem uma área doadora do couro cabeludo da parte de trás suficiente. E é aí que nós, então, pegamos os pelos da barba, do tórax, onde ele tiver. O transplante, doutor Gustavo, ele tem que ser feito com pelos da própria pessoa ou pode-se retirar pelos de terceiro? O organismo absorve isso ou não? Excelente pergunta. Não há rejeição, porque os pelos são da própria pessoa. Nós não conseguimos fazer o transplante capilar com cabelos de outras pessoas porque o corpo rejeita. Então, todos os pelos transplantados são da própria pessoa. Olha, lembrando que você de casa, se tiver alguma dúvida, algum questionamento em relação a esse assunto, pode ligar agora aqui na emissora através do 3261-9898 e participar ao vivo, viu? Os telefones já estão liberados. Doutor Gustavo, o resultado do transplante é natural? Há possibilidade de transplante com pelos artificiais ou isso não existe? Essa modalidade não é utilizada mais. Hoje nós sempre buscamos a naturalidade,
o paciente pode pentear o cabelo depois, e isso torna o paciente com um resultado muito natural, né? Então, os pelos artificiais, eles existiram em um passado de 10, 15 anos, mas hoje nós não utilizamos mais. A calvície masculina ela é muito mais comum do que a calvície feminina, né? Quantos por cento hoje dos homens têm essa tendência a ter calvície? De 40% a 50% dos homens terão algum grau de calvície. Não necessariamente eles serão totalmente calvos, mas eles podem ter uma falhinha que já é considerado calvície. Nós falamos no programa anterior que essa questão está muito relacionada também com a genética, mas fatores emocionais também influenciam na perda de cabelo. Exatamente. Existem outras causas de perda de cabelo, como, por exemplo, alopecia areata ou ainda eflúvio telógeno, no qual as pessoas podem perder cabelos por traumas emocionais. Perda de familiares, falências financeiras, existe sim, mas não é o processo de calvície androgenética, né? Ok, nós temos uma participação aqui ao vivo. Olá, bom dia, quem fala? Bom dia, o Lindomar do bairro Guimarães. Oi, Lindomar, seja muito bem-vindo. Um abraço aí para todos os moradores do bairro Guimarães. Obrigada pela sua participação. Pode fazer a sua pergunta. Doutor, eu gostaria de saber do senhor o seguinte, qual é o preço para fazer esse transplante e qual é as causas? E outra pergunta, é verdade que a gente usar o boné de outra pessoa que está usando pega essa doença na gente ou não? Boas perguntas, né, doutor Gustavo? É verdade. Bom dia, né? Lindomar, né? Isso. Nós temos que fazer uma avaliação pormenorizada para saber qual é a necessidade que o paciente tem. Se é um transplante que exige muitos fios de cabelo ou apenas uma cobertura de pequenas falhas, né? Isso que você disse em relação aos bonés é um grande mito. O boné, ele pode provocar caspa, dermatite seborreica, mas calvície ele não está ligado, né? Lindomar, daqui a pouquinho, no finalzinho da entrevista, nós vamos passar o telefone da clínica Dr. Gustavo. Você pode entrar em contato, agendar a sua consulta e fazer o orçamento mais de perto, mais especificamente para o seu caso. Olá, bom dia, quem fala? Oi, bom dia, Antônia. Oi, Antônia, seja bem-vinda ao programa Fala de Onde? Fala de Capinópolis, sempre manda nossos abraços, nós te chamamos de programa, linda. Obrigada, querido. Um beijo grande aí para todos os moradores de Capinópolis, viu? Pode fazer a sua pergunta. Obrigada. Eu quero saber, assim, como a pessoa, assim, igual o meu esposo, ele começou a usar boné, muito boné, e tipo caipira, colocar cigarro debaixo do chapéu. Isso aí, será que ajudou a causar esse problema? Ela quer saber se o uso constante de bonés ajuda na calvície, no aparecimento da calvície. Não, nunca foi provado isso, né? Ele, na verdade, pode ter seborreia, pode ter outros incômodos por estar usando sempre o chapéu, né? Mas a calvície, ela é genética hormonal, então há algum parente, pode ser até distante, um tataravô, um bisavô, e essa genética, ela é herdada e é manifestada nesses pacientes. Ok, então é uma lenda que o uso de bonés pode provocar a calvície. Doutor Gustavo Martins, vamos estar novamente juntos na próxima segunda-feira e vamos falar sobre calvície feminina, é isso o tema do nosso próximo encontro? Um tema muito interessante e que acomete muitas mulheres. Tá certo, muito obrigada pela sua participação hoje. O quadro Transplante Capilar e Calvície é um oferecimento do Dr. Gustavo Martins. Para mais informações, anote aí o telefone, é o 3022-7101, 3022-7101.